Sacuno, estava conversando com o nosso grande amigo GPT e ele me disse a seguinte frase: toda pessoa autista que conheço usa inteligência artificial. Quantas pessoas autistas você acha que ele conhece? Vamos falar assim, ele fala uma coisa engraçada, né? Porque a gente tem essa notícia que, né, a gente separou que a IA está ajudando as pessoas, né, que têm, né, alguma neurodivergência, seja o autismo, dislexia, e às vezes existem algumas características da IA que a gente deveria aprender com elas, né? E uma das principais é que, assim, muitas vezes essas pessoas que têm alguma dificuldade de neurodivergência têm ou precisam que você explique mais de uma vez, né? Ou principalmente a pessoa que tem dislexia, às vezes ela vai colocar umas palavras que vão estar erradas e ela não vai perceber, e por isso que às vezes a informação chega errada para as pessoas e as pessoas não têm não, assim, a paciência de ver qual que é realmente a mensagem que ela queria te dar e julgar essa mensagem que veio errada, né, sem parar para pensar nisso. Então, existem algumas características da que talvez a gente precisa aprender com elas, né? Eu até lembrei de um filme, Guardiões da Galáxia. Tem um personagem, um que é fortão, não lembro o nome dele agora, mas ele interpreta tudo literalmente, né? E então, se você fala assim, chutei o pé da mesa, ele vai procurar que tem um pé na mesa, né? E quando a gente pensa, a inteligência artificial, ela não fala com nuances para alguém entender, ela fala muito direto. Então, realmente, eu acredito que o tema de acessibilidade, ele recebeu uma melhoria ao longo dos anos. A gente pensava antigamente, pelo menos na minha memória, que era tamanho de fonte, cores no site, né, leitura para quem tinha baixa visão, ou uma acessibilidade mais clássica, como rampas, o pessoal de cadeira de rodas, né? E aí veio um boom de o que é o autismo e coresinhas de gravatinhas coloridas. E do nada agora todo mundo entendendo sobre neurodivergências de um modo amplo, né? TDAH, dislexia e mais outros nomes que nem eu conheço tudo, né? Então, o quanto que a inteligência artificial, talvez não tão estudada como um todo, mas ela conseguiu alcançar essas pessoas, né? Imagina seu paciente com uma fobia social, às vezes com uma questão de não querer sair de casa para ser atendido, falando numa telemedicina, agora ele tem o doutor Sacuno à distância e tem o GPT ainda também, que ele consegue abrir seu coração, falar aquelas coisas mais íntimas, né? Uhum. É claro que tem, né? A gente já discutiu já uma vez também os problemas que podem vir com essas conversas e até onde estão os limites, né? Que deve ter essa interação, mas é claro que dentro, né, das limitações e dos cuidados que a gente tem que ter, é uma ferramenta que pode ser usada para o bem, né? A gente sempre fala do lado talvez negativo, mas a gente também tem que ver o lado positivo do uso dessas ferramentas e principalmente nesses casos que existe alguma barreira para o contato social e que a IA pode ser uma maneira de, né, conseguir superar isso aí. E pensando na organização, se alguém tem uma questão, alguma divergência de sempre perde o óculos, sempre perde o celular, às vezes vai trabalhar, esquece de enviar um e-mail, coloca uma palavra errada. Um agente de IA é maravilhoso nesse sentido para ajudar. Ele consegue te corrigir, consegue te lembrar o que você esqueceu. Ele te ajuda a você salvar seus documentos nos locais certos, ou você, se você for uma pessoa que conseguiu pelo menos instalar um agente de IA corretamente, como se fosse um cloud no celular. Aí eu que não tenho alguma divergência, eu falo assim, ô Cláudio, onde que eu deixei aquele meu PDF mesmo? Cláudio é o nome querido do meu Cláudio, o agente de IA. Então, assim, você consegue dar uma personalidade, que nem no filme Her e alguns outros, né? Para que você consiga conversar. Então, eu fico feliz, eu acredito que é uma daquelas questões de algo que aconteceu, não necessariamente que foi o objetivo principal, mas quantas pessoas têm sido ajudadas por agentes de IA e quantos talvez pacientes possam compreender melhor uma situação deles e chegar para você, talvez, agora pensar do outro lado, você como médico, né, compreender melhor alguns dos seus pacientes com uma ferramenta de IA. Ou mesmo que a própria interação que essa pessoa tenha, que muitas vezes a gente não consegue ter em um tempo curto ali de consulta, mas que a gente consiga, às vezes, extrair pela IA e a IA passar para o médico qual que é realmente a dor daquele paciente, né? Então, como se você tivesse uma anamnese, né? Que ela conversa com o médico por muito tempo e depois a IA vai lá e vai te
resumir para entregar para o médico qual que realmente talvez seja a interação e onde estão as problemáticas principais daquele paciente. Talvez seja uma ferramenta muito interessante a gente explorar. Até deixamos aqui como uma proposta de estudo essa parte de tecnologia assistida. Então, quanto que você pode publicar em ética, em empoderamento de grupos marginalizados, questão de pacientes, no mercado de trabalho, como essas pessoas têm utilizado a inteligência artificial de um modo amplo para que elas consigam prosseguir na carreira, lidando com aquelas limitações, aqueles desafios clássicos, né? Então, que você que estiver nos assistindo, possa também utilizar o melhor possível dos agentes de IA, das possibilidades maravilhosas de 2025, 2026, desses próximos anos, seja por texto, por áudio, por vídeo. E se tem alguma curiosidade que você queira comentar aqui conosco, coloque aqui embaixo e a gente vai ler em alguns dos próximos episódios.